Muito obrigado, professor Zé Augusto. A gente passa então agora a palavra a Sandra Barcelos, da Gerência de Gestão Território do Instituto Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, INEA. Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite em nome da Diretoria de Gestão das Águas do Território do INEA. Eu faço parte da Gerência de Gestão de Instrumentos de Gestão do Território. E lá nós temos um serviço chamado Serviço de Análise Espacial. Eu vou falar um pouquinho sobre esse serviço, o grupo é um grupo multidisciplinar com geógrafos, arquitetos, oceanógrafos, biólogos, e eu tentei adaptar um pouco como a gente faz essa análise espacial lá e como vocês podem aplicar no licenciamento municipal. A gente faz treinamento também com os municípios que já licenciam no INEA e com as nossas superintendências, uma superintendência para a região hidrográfica. Então, a gente tem difundido esse trabalho, essa metodologia. Então, o serviço de análise espacial, a função dele é elaborar a localização geográfica e análise espacial dos empreendimentos e atividades em fase de licenciamento ambiental. E também nós fazemos a localização das atividades e atendimento dentro do próprio INEA, a outras gerências e a outros órgãos, Ministério Público, SPU. Tem muita demanda desses dois órgãos e a gente também faz a localização para eles. Então, a localização ela tem uma importância primordial no licenciamento, porque ele vai responder a pergunta, onde está? Né? Onde está localizado esse empreendimento? E a partir daí você pode fazer vários estudos e dar uma resposta para a questão da gestão do território. A localização que a gente faz, a gente procura um primeiro passo, é localizar aquele empreendimento, aquela atividade que está querendo licença em relação às unidades de conservação que nós temos estaduais e as federais também. E as áreas de preservação permanente. Depois nós localizamos os principais corpos hídricos, se existe algum fragmento de vegetação na área a ser licenciada e qual é o enquadramento legal dessa atividade, dentro do plano diretor, do zoneamento municipal, do zoneamento industrial da região metropolitana e aos planos de manejo das unidades de conservação das APAs. E, basicamente, o processo técnico primeiro, achar um par de coordenadas para essa atividade. A latitude e a longitude. Depois, a gente plota esse ponto na nossa base cartográfica digital e aí segue aquele espaço. Verifica se tem algum corpo hídrico próximo, se tem alguma unidade de conservação, RPPN. E, atualmente, a gente usa um raio de abrangência de 3 quilômetros, pela resolução CONAMA 428 e a resolução INEA 71, para que as unidades de conservação que não têm plano de manejo ou zona de amortecimento, você tem que estabelecer o seu raio de 3 quilômetros como zona de amortecimento. Mas, para fins técnicos dentro da instituição, nós consideramos o raio de 3 quilômetros para informar tudo que existe no entorno. E todas essas informações, de preferência, ela tem que ser conferida em campo. Então, a gente faz muito trabalho de campo para verificar se aquela vegetação que a gente está observando na imagem de satélite, a gente usa muito o Google, mas tem as imagens de satélite também, se ela está daquele jeito ainda, se não está, se tem alguma espécie do biomata atlântica que é protegido, qual é a situação do empreendimento? Porque, às vezes, você está no gabinete, você tem uma ideia da situação do local. E quando você chega no campo, a situação é completamente diferente. Muitas vezes o empreendimento, o empresário já está construindo. E você, no gabinete, ele pediu a licença, mas ele, na verdade, já está construindo. Então, tem todo um procedimento dentro do órgão para fazer o trabalho de campo e conferir as informações que foram levantadas. Então, as bases que nós utilizamos, principalmente, é a base do IBGE 1 para 50 mil, né, com a divisão municipal, as vias, hidrografia, as curvas de nível.
Então, em geral, a gente faz um mapinha desse, mostrando localização. As ortofotos e os MDEs adquiridos 1 para 25 mil, do BGSE 2005-2006. E toda a localização ela sai com um mapinha desse. Esse primeiro é lá em Angra dos Reis, e mostra o zoneamento da APA Tamoios e a localização de um aterro irregular. O MDE a gente também usa para verificar a epissometria, a questão do topo de morro. A gente tem que informar também na localização em qual região hidrográfica aquele empreendimento está localizado, qual o principal corpo hídrico. A nossa principal base de unidade de conservação é esse mapa, né, com as unidades estaduais e as federais, de uso sustentável e de proteção integral. E, além disso, nós temos as zonas de amortecimento dessas unidades de conservação, os planos de manejo, as RPPNs, a base do DNPM, que é gratuita, está no site, e os zoneamentos municipais, aqueles que estão disponíveis. Então, se o município não tem um zoneamento só no papel, mas não tem nenhum mapa, não tem como a gente citar no parecer. Esse é o modelo do documento que a gente realiza lá. Todo o processo de licenciamento ele sai com um documento desse, informando a coordenada e qual a distância para os corpos hídricos, da conservação e tudo mais. E depois da localização, a gente elabora um parecer mais técnico, fazendo análise dessa localização, juntando o zoneamento municipal, plano diretor, e se tem alguma restrição ambiental. E se tem alguma restrição, é citado no parecer. A gente usa muito, em termos de tecnologia, para definir a PP de rio. Primeiro, como eu falei para vocês, o trabalho de campo é essencial, mas a gente faz um pré-campo. Olha se faz um trabalho de gabinete, na realidade, desculpa. Está vendo que tem um corpo hídrico próximo. Você já joga um buffer da APP para ver se o empreendimento está ou não na APP do rio. Se está muito próximo, exige um trabalho de campo, exige que um técnico vá lá, faça a medição para ver se está mesmo na APP ou não. Caso não esteja, a gente já descarta, em muitos casos não precisa fazer vistoria. É muito dispendioso para a gente tirar um técnico de campo para fazer vistoria em todos os pedidos de licença. Então, esse trabalho de pré-campo de gabinete ele é muito importante, porque já agiliza um pouco, bem mais o processo de licenciamento. E definição de APP de topo de morro, também nós fazemos lá com o uso do MDE. Esse é um mapa que nós temos com todos os pontos que pediram licença ambiental, receberam a licença ou não, tá? O que passou, o que foi localizado. E tem processos que recebem licença ambiental no mesmo ano, mas tem processos que estão lá há 10 anos para receber a licença. Então, você tem casos bem específicos que demora muito para ser licença, mas ele foi localizado. Então, a gente consegue gerar, com a localização dos empreendimentos, a gente consegue gerar um mapa desse. E, a partir daí, fazer vários estudos. E aí, né, é capaz de responder com isso, por exemplo, onde estão localizadas as licenças que o INEA está emitindo? Onde é a extração mineral ao longo de um curso do rio Sarapuí? Ou onde estavam os postos de combustíveis após o desastre da Serra de 2011? Foi um trabalho que nós fizemos com base nesse mapa, com base nesses dados. Teve o desastre de 2011, não se sabia onde estavam os postos, porque foram todos soterrados, postos de combustíveis. E a gente localizou os que receberam licença para os técnicos irem lá fazer a remediação do local, para evitar vazamento de gasolina e tudo mais. Então, a partir desses dados, no INEA a gente faz vários levantamentos, a imagem não está muito boa, mas aí, por exemplo, na bacia do Rio Bengalas, quais foram as atividades licenciadas pelo INEA? E aí eu tenho todas as informações, os postos de combustíveis no estado, ou se eu quero só um mapa de extração mineral, de pedra, areia e saibro. Ou se eu quero só um mapa de extração mineral na região de Campos.
Eu posso fazer tudo isso com esses dados. Por isso, assim, o processo, apesar de ser simples, né, você aferir uma coordenada geográfica, uma atividade, um empreendimento, ele é simples. Mas ele tem que ser preciso, porque a partir dessa informação você vai gerar muitas outras informações, inclusive a tomada de decisão. E lá a gente preza muito pela precisão. Atualmente, a gente tem os softwares livres, como o próprio Augusto falou, que o problema não é mais a geotecnologia. Né? Há 5 anos atrás, a gente fazia esse processo de aferir uma coordenada geográfica usando planta cadastral de lista telefônica. A gente teve o concurso do INEA, o INEA foi criado em 2008, o primeiro concurso, os técnicos chegaram em 2009. Quando eu cheguei lá em 2009, era assim que se fazia a localização. Imagina marcar a lavra de DNPM na carta de IBGE para 50 mil usando transferidor. E hoje a gente faz tudo no QuantoGIS, no ArcGIS, é tudo muito mais rápido e você tem essa informação de forma mais automática. Então, teve um trabalho muito grande nos anos de 2009 e 2010 de digitalizar os dados, todas essas informações, passar para uma tabela do Excel, depois transformar em shape e ter esses dados de forma coerente. E agora a gente tem um outro desafio, que é reunir esses dados. Por quê? Com a descentralização do licenciamento, os municípios passaram a licenciar e a gente não está tendo retorno das informações. Você até tem um retorno, mas ela vem em forma física. Né? Assim, o que é que o município está licenciando? A gente sabe, mas não sabe onde está, porque não tem um shape com isso. As nossas superintendências estão sendo capacitadas agora, então elas também estão começando a fazer a localização. E hoje em dia tem um projeto do Banco de Dados Espaciais do INEA, ele está já fechadinho, pronto para sair, que vai facilitar muito a nossa vida, que é o que também o Augusto falou, né? A gente está tentando montar essa infraestrutura de dados espaciais, fazer com que todo o INEA saiba o que está se fazendo dentro do próprio INEA. Quais são os dados? Quem está licenciando, o que está sendo licenciado, onde está sendo licenciado. E reunir essas informações. Então, todo órgão está esperando que o banco de dados espaciais saia para ter essas informações reunidas num banco de dados único. Que atualmente está na nossa gerência essas informações, mas como tem vários outros setores licenciando, essas informações são geradas, mas não estão reunidas, não estão centralizadas. Então, a nossa esperança é que o IBDE resolva esse problema e também ele vai atender uma demanda que a própria sociedade exige do INEA, que é a transparência. Né? Tem um portal do licenciamento, você sabe o que está sendo licenciado, mas falta ainda responder essa pergunta. Onde está? Onde esses licenciamentos estão ocorrendo? Onde há maior concentração? Onde há maior densidade de licenciamento dos empreendimentos feitos pelo INEA? Então, é isso, gente. Esse é o trabalho que a gente realiza lá na gerência, na GGT. Qualquer dúvida, informação, sugestão, pode me procurar. Esses são os dados da gerência. Obrigada. Muito obrigado, Sâmia. A gente passa, então, para as perguntas. Começar pelas perguntas do público. Débora, você foi pegar aí o microfone? Eu pedi vocês a fazer exatamente isso. Enquanto isso, o Gabriel vai separar também as perguntas online, para a gente poder ir intercalando as perguntas presenciais online. Se esse aí não tiver, você pode usar esse daqui, Débora. A gente pede para vocês apresentar, por favor, antes de fazer a pergunta. Boa tarde, Carlos Jerônimo, Secretaria Municipal de Ambiente de Macaé. Silvio, prazer. É que a Silvia não veio. é a gerente, ela não está aqui. Bom, vou fazer uma perguntinha. A gente fez um trabalho conjunto aí no ano passado com o INEA e com o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica 8. E foi um trabalho conjunto, a gente teve uma grande discussão na revisão do plano. E foi disponibilizado pelo INEA uma série de informações para o plano. Acabou, como Macaé hoje, todo
todo o município de Macaé está dentro da RH 8, a gente teve acesso a essa informação. E na época foi falado a gente, né, da produção de algumas informações que até no final desse processo a gente não estava pronta. E você teria alguma ideia de quando, no caso seriam as cartas, né, topográficas, vão para 25 mil, acho que foi a Silvia que me disse que estariam ficando prontas, né, que estava em processo de revisão pela empresa que vocês contrataram. E a questão também de que estaria acessível isso para os órgãos. No caso, a base 1 para 25 mil já está em processo de chancelamento pelo IBGE, porque ela foi uma base contratada pela Secretaria Estadual do Ambiente e parte dela foi feita pela Engefoto e parte pelo IBGE. Então, o IBGE está corrigindo alguns problemas que a gente está usando essa base e, à medida que a gente está encontrando problemas, a gente passa para o IBGE. E aí, o prazo que o IBGE deu para a gente foi novembro desse ano. Então, eles saindo, chancelando, estando ok, essa base fica lá no INEA, a prefeitura precisando, ou alguma entidade, faz o pedido para o INEA e a gente disponibiliza. Porque a base 1 para 25 mil vai ser da Secretaria do Ambiente. Tá? Temos alguma pergunta online, Gabriel? Leva para o Gabriel, então, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Tem 3 perguntas, na verdade, 2. Não é Silvia, perdão. Samela, 2 para você e uma para o Zé Augusto. Bom, por ordem de apresentação, primeiro para o Zé Augusto, se existe algum programa, se tem a ciência da existência de algum programa para inserção das geotecnologias nas escolas. Tá? E se não, se isso é possível de ser aplicado dentro da nossa sociedade. Pergunta da Edna. Bem, Edna, não é muito a minha área de atuação essa questão da geotecnologia, especificamente em escolas, exatamente. Mas conheço de memória, agora não vou lembrar de nenhum nome ou contato, mas já esbarrei com algumas iniciativas, sim, de como levar, por exemplo, aplicativos como Google Earth, entre outros mais populares, aí, mais acessíveis, né? No ensino de certos conteúdos aí a nível primário e médio, né? Mas não saberia dizer especificamente algum agora. Bom, as outras 2 perguntas, agora para a Samela. Quais são os critérios para a medição dos impactos nas obras que você citou? E em caso de identificação de algum dano visível, latente, se essa obra ela chega a ser efetivamente paralisada ou não, se é algum outro tipo de sanção que é tomado. Também pergunta da Edna. Então, o serviço de análise espacial, a gente analisa o empreendimento no início do processo de licenciamento. É um dos primeiros passos. Normalmente, quando o empreendedor entra com o processo, vai lá para a GGT, a gente faz a análise espacial e depois ele sai para o órgão, para o setor responsável. Se for uma obra de extração mineral, vai para o setor de extração mineral, se for industrial, vai para outro setor. Então, assim, quando vem a questão do impacto, obras de grande impacto, ele exige a RIMA. Existe um setor dentro do INEA para o licenciamento de obras que exigem a RIMA e esses empreendimentos não passam pela GGT. Só os mais pequenos e médios que precisam ser licenciados pelo INEA. O que exige a RIMA não passa por lá. Boa tarde. Por favor, o licenciamento ambiental feito entre as prefeituras e o INEA. O INEA licencia dá todos os licenças ambientais, ou qual o caso que é feito pela prefeitura, qual o caso que é feito pelo INEA, e quando existe alguma coisa compartilhada em termos do processo?
Em termos de porte, o INEA licencia os de grande porte. E as prefeituras licenciam de pequeno e, em alguns casos, de médio porte. Mas aí o tipo de atividade varia muito, porque vai variar em função do porte do empreendimento e o impacto que ele pode causar. Aí no portal, existe o portal do licenciamento, e nele, na hora que a pessoa vai, se o senhor está querendo uma licença do seu empreendimento, você vai nesse portal, vai clicando, ele tem várias perguntas. Quantos empregados o senhor tem? Qual é a área do empreendimento? Várias perguntas sobre o seu empreendimento. Aí, no final, ele vai dizer se quem vai licenciar é no INEA ou na prefeitura. Se a prefeitura tem convênio ou não com o INEA, e aí você se dirige para a prefeitura. Mas se o indivíduo for direto na prefeitura, a prefeitura vai dizer para ele, não, isso não é conosco, é com o INEA. Mas a prefeitura pode pegar uma coisa e licenciar ela mesma e o INEA não fica sabendo, é isso? Não, a gente fica sabendo. Tudo que a prefeitura licencia, ela tem que mandar para o INEA. É comunicado. O comunicado tem a lei complementar número 40, que foi quando houve a descentralização do licenciamento, e a prefeitura tem que comunicar ao INEA o que está sendo licenciado. E quando é diagnosticado alguma coisa que não é presencial, o INEA vai lá e autua e comunica. Algumas prefeituras já perderam essa autorização por não ter equipe técnica, por estar licenciando de forma errada. Então, tem uma fiscalização em cima disso. Gente, posso continuar aqui? Uma perguntinha, outra? É o seguinte, são muitos licenciamentos. Agora, alguns, como por exemplo, está perto do Rio, não está? PPP do Rio, está perto do Morro, não? Isso não pode ser feito automaticamente, através do sistema, sem precisar de intervenção humana? Entendeu? As regras são, se as regras forem Sim. a 50 metros de algum lugar, o próprio software pode ver isso. Isso não dá. É porque depende do empreendimento. Porque a legislação ambiental é bem ampla. Por exemplo, na área urbana, a faixa marginal, a PP de Rio não é 30, é 15 metros. Ainda assim, o software sabe se está na área Sim, urbana ou não. então, dentro do projeto desse banco de dados espaciais do INEA, que vai ser lançado ainda esse ano, a gente vai estar rodando já toda a app de Rio e de Topo de Morro para o estado todo, na base de 1 para 25 mil. Não, desculpa, 1 para 50 mil. E aí você já consegue ter uma ideia mais ou menos se o seu empreendimento está ou não. Sim, mas não o software, é o ser humano que está olhando isso por enquanto, é isso? Não, quando tiver o banco de dados espaciais, a pessoa vai colocar a coordenada lá do empreendimento dela e vai dizer se está perto ou não. Tá bom. Tem um shape com essas informações. Eu posso complementar um pouquinho também? Bem apresentar também que eu me apresentei, né? Sou Hélio Beroy, sou também professor dos cursos do LabG de Extensão e acabou ficando como mais atuante nessa área de questões ambientais, de recortes espaciais para questões ambientais. Com relação à definição do órgão, que é todo o licenciamento, em geral, como você já colocou, a gente tem a questão de escala. Eu não lembro agora o nome da resolução, enfim, mas é estabelecido, se não me engano, em 1480 alguma coisa ali federal, não lembro agora, que estabelece a questão do licenciamento, que, em geral, impactos locais podem ser licenciados pelos municípios que tiverem um aparato para tal, inclusive no estado do Rio de Janeiro não são todos, são 60 ou 40, não lembro do total dos 92, atualmente 92, né? Se o impacto no empreendimento ou o empreendimento ultrapassa os limites territoriais municipais, passa a ser responsabilidade do órgão estadual. E se ultrapassa os limites estaduais ou internacionais ou nacionais, passa a ser responsável do órgão federal, no caso do IBAMA. E há ainda empreendimentos que passam obrigatoriamente pelo federal, poderia citar alguns exemplos, por porte de manejo florestal, área de vegetação removida. Alguns passam por autorizações de órgãos específicos, por exemplo, se você vai ter atividades de uso de hidrelétricos de grande porte, você tem que passar pela Agência Nacional de Energia Elétrica, se você vai ter uso de qualquer tipo de material radioativo, tem que passar pela Agência Nuclear. Empreendimentos militares são, salvo raríssimas exceções, todos pelo IBAMA, todos são federais e por aí vai. Então tem essa questão do porte, como ela bem colocou. Em relação às APPs, em relação às áreas de proteção permanente, você falou que isso não poderia ser
definido de maneira automatizada, né? Pela legislação, teoricamente, você não pode ter nenhum empreendimento de exploração comercial dentro de APP. Porém, você abre exceções para situações de interesse público, né, interesse social, socioeconômico. Você tem legislação específica para áreas que já são consolidadas, né, seja de uso rural ou de uso urbano. Você tem que ter uma legislação que adeque a legislação federal como a legislação geral a questões urbanas. Por exemplo, você pensa no estado do município do Rio de Janeiro. Vamos pensar a gente estabelecer a APP do Rio Maracanã. Você vai desapropriar todo mundo que está 15 metros da margem do Rio Maracanã, né? Vai tirar todos os empreendimentos que precisam de licenciamento, mesmo que seja um licenciamento simples, simplificado, da margem do Rio Maracanã. Então, essas nuances da forma de ocupação do espaço dificultam o processo automatizado. É fácil você automatizar o processo de identificar quem está dentro e quem está fora de APP. Mas daí a você emitir o certificado ou não, a licença ou não, necessita obrigatoriamente passar por uma análise mais elaborada. Porém, não deixa a ferramenta de agilizar isso. Ajuda você a identificar onde você pode passar o pente fino e onde você precisa passar algumas formas. Sim, sim. Dá para você pelo menos identificar quais são as áreas que necessitam de uma atenção especial. Né? Dá para você identificar as áreas que necessitam de um estudo mais prioritário, né, por assim dizer. Temos mais alguma pergunta presencial antes da gente passar para as... Posso passar a vez só esse tempo para o colega lá de trás, depois a gente retorna para o senhor? Tá? Não, é atrás de você. Depois a gente retorna, se for o caso. Boa tarde, Anandi Sampurno, consultor independente, moro em Itaguaí. Uma pergunta para o professor Zé Augusto. Naqueles 6 passos que você coloca como ideal para se chegar a uma ideia, você cita normas e regras de acordo com o CONCAR, só que você não adentrou a questão CONCAR. Eu gostaria que você desse pelo menos uma ideia do que é o CONCAR e que normas e regras são essas. Tá. Aqueles passos que eu mostrei não são necessariamente os passos assim, ideais para você chegar a qualquer ideia, como os passos que a gente adotou para aquela ideia. Né? Mas a CONCAR, a Comissão Nacional de Cartografia, é um colegiado ligado ao Ministério do Planejamento, que tem função em estabelecer normas, principalmente técnicas, não me lembro agora se pode sair ali na questão técnica, da parte da cartografia nacional. Né? Então, entra aí, por exemplo, certas questões. Eles estão trabalhando muito naquele projeto que eu citei, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, eles estão trabalhando muito na frente da Mapoteca Nacional Digital e entre outras frentes. Então, infelizmente, acredito eu que o Brasil, por muito tempo, ficou estagnado nessa questão da cartografia sistemática nacional, na cartografia articulada, a nível de política de governo. Tá? Ficou muito assim em ações técnicas ou muito pontuais. Né? E está se criando, então, essas normas e padrões para a infraestrutura nacional de dados espaciais. O site deles, que é concar.gov, já tem algumas normas, outras estão sendo trabalhadas ainda. Tem normas, por exemplo, relacionadas a metadados de dados geoespaciais, tem o plano de ação AINDE, tem algumas iniciativas sobre, por exemplo, mapeamento de GPS com precisão e algumas coisas um pouco pontuais. Mas eu entendo até que é um trabalho que está se recuperando um pouco o tempo perdido e está sendo homologado diversos outros padrões também. Né? Acaba sendo hoje um dos escassos, uma das escassas fontes de regulação e até de documentação técnica, né, a nível público. E por questão por exemplo, por questão de Constituição, o decreto 6666, que eu citei, de 2008, e estabeleceu a INDE, não obriga estados e municípios a participarem, tá? Mas sugere. Né? E está começando, de fato, a haver esse movimento. Alguns estados, alguns municípios estão aderindo a essa iniciativa conjunta, que essencialmente é você introduzir aquelas 5 componentes que
eu apresentei aí, nessa estruturação. Eles até chamam o ponto de acesso de Portal Brasil, onde teria ali concentrado, teria uma porta de acesso às bases de dados de várias instituições. Você já consegue encontrar ali a ANEEL, já consegue encontrar a ANA, você consegue ali também IBGE, alguma coisa do IBAMA, do DENIT, entre outros órgãos aí federais da esfera executiva, e começa a aparecer alguns estaduais também. Para continuar intercalando agora uma pergunta online. Bom, duas perguntas aqui para a Samela. Primeiro, para que se detalhasse um pouco mais a respeito da aquisição daqueles mapas das bases digitalizadas e do que vocês já processaram enquanto mapa temático, se é possível, se precisa de alguma solicitação formal. E uma outra, creio eu, que seja estritamente por questões de norma da própria instituição, do próprio órgão, que é a respeito da escolha do Quantum GIS. Por se tratar, eu por conta de ser um software gratuito, por conta das funcionalidades que ele possibilita, mas gostaria que você falasse um pouquinho a respeito também. Ok. Sobre os dados, nós temos no INEA uma gerência, que é a Gerência de Processamento de Dados e Estudos Ambientais, que é a GEOPEA, e ela que autoriza a divulgação dos dados, né? Todos os dados que nós produzimos passam por essa gerência, e lá, que é ela que está responsável também pelos metadados, pelo banco de dados espaciais. Então, a gente tem que adequar os metadados, o tipo de dado, tudo vai para lá. E eles também que liberam para os órgãos externos, ou para as pessoas. Então, mandando um ofício, uma carta, solicitando, a gente vê a possibilidade. Normalmente, eles não têm muita restrição para a liberação dos dados, a não ser que seja essencialmente sigiloso ou de uso da própria instituição. E sobre o Quantum GIS, a gente fez a opção por ele, porque na época, em 2009, era o único software que nós tínhamos, livre, de fácil acesso, e a gente tinha uma equipe de, não sei se vocês conhecem a história do INEA, foi a junção de 3 órgãos, né, CERL, IEF e FEMA. Então, teve vamos dizer assim, alô? Um choque de gerações, porque teve o primeiro concurso do INEA em 2009, entrando muita gente nova e o pessoal mais antigo dessas instituições. E em 2009 a gente passou a usar o Quantum GIS. Então, a gente não tinha... O INEA não estava ainda com condições de adquirir licença do ArcGIS para todo mundo. Nós, na GGT, somos cerca de 20 técnicos trabalhando, então conseguir licença do ArcGIS para 20 técnicos é bem difícil. E o Quantum GIS foi mais fácil para a gente, assim, até para treinar os técnicos que não tinham experiência com a parte digital, né, que faziam o trabalho muito bem manualmente, mas quando ia para uma plataforma digital, eles tiveram um pouco de dificuldade. O Quantum GIS foi mais fácil para eles. Ele vamos dizer que foi mais amigável. Né? E a questão do custo também. Né? Hoje nós já temos uma licença para o uso do ArcGIS, mas a gente continua usando o Quantum. Bom, pergunta agora da Maria para o Zé Augusto. A respeito da confiabilidade dos dados, ela cita especificamente sobre as bases do IBGE e do MMA, como confiar e por quê, onde a gente tem essa condição de ter a confiabilidade que você citou nessas duas plataformas, aí, nesses 2 órgãos, na verdade. Né? Como é que é o nome dela? Maria Isabel. Maria, a verdade, a decisão de confiança ou não é sua. Tá? Como eu posso dizer? Com certeza seria muito útil que, como eu disse na minha apresentação, não é questão de um órgão ou outro, isso é sistemático. Tá? Quando você documenta
tecnicamente os dados, como eu citei, produção, qualidade, precisão posicional, etc, etc, etc. Você dá instrumentos para quem vai usar o dado, para quem vai utilizar o dado, você dá instrumentos para ele decidir tecnicamente se aquele dado serve ou não, e se não serve, até onde atende, até onde não atende. Mas essa confiança, como eu também disse, é uma questão de qualidade. A qualidade é uma percepção de quem vai usar o dado, não é uma percepção universal, comum. Né? Então, o que é qualidade? O que é um dado que me atende? Isso quem diz é você. Então, você ter essa documentação técnica por parte das fontes ou produzida de alguma outra forma, seria, sim, de grande valia. Mas quando você leva a discussão mais aberta, mesmo que haja um nível de documentação melhor, pior, de metadados, ou seja como for, vai haver certos critérios de decisão que não vai estar ali, vai ser decisão sua ao analisar o dado. Acredito que seja de corresponsabilidade, tá, do usuário do dado ao optar por aquela fonte. E aquela fonte acaba que nem sempre vai dar essa documentação técnica toda, quando dá, e você também precisa fazer a sua avaliação técnica. Claro que isso se justifica só quando você tem muitos recursos envolvidos, recursos humanos, financeiros, etc., na tomada de decisão, no uso daquela base de dados. Você precisa ter esse processo de pente fino, de avaliação técnica. Eu vou passar mais uma pergunta para cá, e depois eu tenho uma pergunta para a Sara. Professor Pienza, normalmente existem bases, eu realmente não conheço, mas existem bases que são básicas, bases geográficas, que são públicas, não é isso? Existem algumas. Sim. E eu imagino que o INEA até tem algumas. As entidades ou prefeituras ou outras entidades que usam essas bases, usam, aí é uma pergunta técnica, em termos de cópia, copiam a base, a sua instalação do ArcGIS ou do Quantum GIS, ou usam de uma forma de carga dinâmica? Online, né? É online. Acessa uma base, acessa outra, mistura as duas e usa o resultado. Porque aí eu diria, tem uma parte, inclusive, da confiança da entidade que está usando essas bases, de que essas bases serão mantidas, quer dizer, uma vez superada essa coisa de confiar ou não, é necessário que a entidade que esteja usando uma base assim, misturada, um mix das duas, tenha confiança de que essa base será mantida no futuro e não descontinuada, senão ela fica a pé, digamos assim. Sim. Tecnologicamente, as duas opções são possíveis. Você pode tanto fazer uma cópia interna, como acessar online em tempo real. Se a fonte alterar o dado, você já vê essa alteração já se reflete na sua estrutura. A opção que você vai tomar, bem, tem dois cenários. Desculpe, a minha pergunta é, qual é o habitual? O que as prefeituras estão fazendo? Hoje, as entidades estão fazendo? Quando muito copiam, porque foi um pouco aquela provocação que eu fiz. Falta tecnologia? Não, falta o uso dela. Né? A tecnologia existe, você pode acessar online. Mas hoje, grande parte, eu falo mais em termos de alguma coisa que eu conheço de municípios fluminenses, tá? É feito essencialmente cópias locais. Copiam e ficam usando, mas aí tem um problema da atualização. Tem. Talvez não para o morro, mas se o morro desabar uma parte, tem que ser atualizado. Mas aí tem esse problema também. Isso é um pouco de gestão de informação, né? Uma outra vez. Porque você tem que criar protocolos para manter a base de dados atualizada, se esse é o seu intuito. Eu quero a base sempre atualizada da fonte. Você tem que criar protocolos. A tecnologia existe para fazer isso da maneira mais fluida, muito fluida. Né? Mas se adota as soluções, se implementa, se sequer se pensa como eu quero o dado daquela fonte, o que me serve ou não serve daquela fonte, às vezes falta até isso. Quanto mais um protocolo assim para importação, conversão, adaptação automática. Só para comentar, isso me lembrou de uma apresentação que foi bem interessante também no outro evento que a gente faz aqui no LabGIS, que é o de Geotecnologia e Gestão Pública, que o pessoal do IBGE falou bastante sobre a INDE, e levantou exatamente esse ponto da conexão direta ao banco.
né, de você, ao invés de ficar baixando, através de downloads manuais, por assim dizer, os dados, você criar uma conexão direta ao banco, e esses softwares, ArcGIS, o QuantumGIS e outros em geral de SIG, permitem isso. E aí, dessa forma, você teria acesso ao banco da instituição, do órgão. Né? E, teoricamente, isso eliminaria o seu problema de atualização. Você só dependeria do órgão atualizar. Né? Mas não passa a ser mais uma obrigação sua de ficar manualmente verificando se o seu banco que você copiou está atualizado. Você poderia entrar em contato direto. Né? Isso te dá um contato direto até para poder ter uma relação do que tem disponível e o que não tem. E é uma forma mais eficiente, né, de você compartilhar os dados, um conjunto maior de dados, porque é mais rápido de acessar, é mais fácil você consultar a relação de dados, por aí vai. Mas isso necessita de um usuário um pouquinho mais qualificado. Não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças, mas necessita um pouquinho mais qualificado que simplesmente saber navegar, baixar dados e abrir no software. Né? O único cuidado, só para complementar, que precisa ter nesses cenários, assim, já que a gente está abrindo esse ponto, é que quando você aceita a atualização automaticamente de uma fonte, você pode aceitar erros que a fonte cometa. Né? Assim, erros existem, isso não tem jeito. O erro é maior, o erro é menor, isso se metrifica, essa é a questão da qualidade. Né? Mas se você tem essa preocupação de fazer uma espécie de firewall, posso fazer esse paralelo, né? De filtrar que os erros entrem na sua base, aí você precisa fazer um processo de avaliação técnica toda vez que a fonte atualizar, ou de mês em mês, ou semana em semana, você faz esse processo. Mas aí teria que ter essa estrutura técnica e tecnológica para poder avaliar a cada atualização à base de dados ou um certo intervalo de tempo. Não necessariamente, porque a base de dados, se você metrifica a qualidade dela, que existem técnicas para fazer isso, deixa a sugestão aí, quem quer ler um pouco mais sobre, tem a ISO 19113, 114 e 115. 19113, 114 e 115. A 115 é mais conhecida que é a dos metadados. Você avalia a qualidade daquela versão à base. Se a base sofre alguma atualização, você tem que refazer. Isso é fato. Você precisa avaliar outra vez. Porque tem novos elementos, foram tirados elementos, foram modificados elementos, e você precisa avaliá-los. Tá? Então seria um processo constante mesmo. Próxima pergunta. Boa tarde. Na verdade, não só complementando o debate, né, eu sou o Leandro, trabalho no Instituto Pereira Passos, e para dizer que no caso da Prefeitura do Rio, lá no site do IPP, que é o armazém de dados, tem uma seção no site que é o Portal Geo, que você tem acesso às bases da Prefeitura e você tem acesso às bases dinâmicas, isso é, a gente oferece serviços de mapa que você pode utilizar e que as bases são atualizadas dinamicamente. Então, você, na verdade, teria as duas opções. Ou você pode acessar o nosso site e baixar, fazer o download das bases, formato Shape, por exemplo, formato do Google até. Ou você pode acessar a base direto aos nossos serviços de dados, que é uma base dinâmica que, conforme vai sendo atualizada, ela vai mudando. Assim. Então, na verdade, fica facultado ao usuário se ele vai optar por fazer download ou acessar a base dinâmica. Sim, isso. A gente publica, por exemplo, a solução que a Prefeitura do Rio usa é o ArcGIS. Né? Então, por exemplo, se você utilizar o ArcGIS, você tem a opção de abrir direto um serviço de mapa dentro do ArcMap desktop ou no ArcGIS Server e acessar a base dinâmica. E também a gente disponibiliza em outros formatos, como, por exemplo, do Google. Tem muita gente que ainda usa Google Earth, por exemplo. Você pode baixar as camadas e visualizar no seu Google. Eu realmente não sei responder. Eu acho que não. Existem serviços de mapas que permitem sim, mas aí precisam ser construídos do lado do servidor, que são serviços de mapas, padrões abertos, que é pelo OGC, que é um consórcio geoespacial aberto, tá? Um consórcio internacional, ele estabelece
protocolos tecnológicos, né, protocolos de computador para fazer conversa em rede de mapas. Né? Hoje, quase toda a solução servidor e cliente seja um site ou cliente desktop, como o ContourGIS ArcMap, já leem esses formatos padrão. Poderia. Não sei. Bem, Gabriel, a gente está no horário. Eu vou usar meu privilégio de mediador para fazer a última pergunta. Tá? É uma pergunta para a Sâmia. Quando a gente estava falando, como você estava falando ali de zona de amortecimento, por exemplo, para discutir a questão da extensão e como isso interfere no licenciamento, enfim, você citou uma resolução do CONAMA, na sua apresentação, de 2010, que estabelece uma faixa de 3 km para unidade de conservação que não tem a zona de amortecimento estabelecida no plano de manejo, como uma área de restrição ao licenciamento de empreendimentos poluidores, ou seja, que passariam pelo processo completo. Essa resolução ela estabelece que no caso de empreendimentos que passem por um processo simplificado, seria de 2 km, né, em vez de 3, ela estabelece. E ela está meio que substituindo uma resolução anterior ao SNUC, que estabelecia que toda unidade de proteção integral tinha que ter 10 km de zona de amortecimento. Só que essa resolução que estabelece 3, ela não deixa claro, pelo menos não na minha interpretação, aí, obviamente é uma das perguntas e a sua interpretação dela, se essa área ela equivale de fato a uma zona de amortecimento temporária, com todas as normas que estabelecem sobre a zona de amortecimento, como por exemplo, não poder ser transformado em solo urbano, outros controles, está sob o controle da gestão da unidade de conservação com relação ao uso e ocupação, o tipo de atividade que pode ser permitida, mesmo aquelas que não passam pelo licenciamento convencional, ou se essa área de 3 km só serve realmente para o licenciamento, se não é de fato uma zona de amortecimento a ser gerida em comunhão, né, em parceria do município com o órgão gestor da unidade de conservação. Como é que o INEA interpreta essas áreas? Bem, nas unidades de conservação estaduais, todo empreendimento que pede licença, que cai dentro dessa zona não estabelecida, né, então cai nesse raio de 3 quilômetros, esse processo ele vai para o parque, ou para o gestor do parque, e ele vai ter que dar fazer o laudo, o parecer deles a respeito, se aprova ou não. Né, considerando se já está em área urbana consolidada, considerando o tipo de impacto que possa causar do porte. Então, lá dentro do INEA, o gestor da unidade de conservação ele é consultado, no caso estadual. Quando é federal, se cai nesse raio, a gente envia para o ICMBio, mas o processo ele continua andando lá dentro do INEA, o ICMBio manda uma resposta. Mas para a questão demora bastante. Da gestão territorial dessas áreas, fora o licenciamento, esses 3 km são considerados como uma zona de amortecimento de fato ou eles só vão influenciar no processo de licenciamento? Porque é isso que não fica muito claro nessa resolução. Né? Na prática, só vai influenciar no processo de licenciamento. Bem, agradecer aos nossos 2 participantes. Tem uma pergunta online, só para finalizar? Então tá. Desbancaram meu privilégio de mesário. Bom, a pergunta é do Robert, tá? Ele se coloca enquanto graduando de Geografia, tá? E a dúvida é a seguinte, ele gostaria de saber se é possível ele atuar como um fiscal voluntário de irregularidades ambientais e a quem ele deveria recorrer caso ele tenha o interesse de fazer essa denúncia, se existe algum órgão federal diretamente com o qual ele possa tratar e se ele pode tratar isso com órgãos regionais, municipais ou estaduais. Lá no INEA tem um setor de ouvidoria, que ele recebe todas as denúncias ambientais, e tem um setor chamado COGEFIS, que é de fiscalização ambiental. Então, todas as denúncias são encaminhadas para esse setor, que vai dar uma resposta. Vai responder, manda o fiscal lá verificar qual é a situação. Então, a gente recebe mais como informação. Se ele está identificando algum crime ambiental, algum problema próximo a alguma unidade de conservação, aí ele pode procurar o gestor da unidade de conservação. E existem parcerias com alguns parques, algumas APAs, o parque,
estadual da Costa do Sol, que trabalha naquela região dos lagos. Ele tem um pessoal que trabalha muito com a comunidade, que a comunidade fiscaliza mais do que o próprio INEA, assim, eles vão lá e denunciam, olha só, está acontecendo isso, vamos junto fiscalizar e multar e tudo mais. Então, assim, dependendo de onde ele está, né, que tipo de crime ele está verificando, se está perto da unidade de conservação, ele pode procurar o gestor. Caso contrário, a prefeitura ou o próprio INEA. Em caso de alguma situação externa, que é o Rio de Janeiro, dependeria exclusivamente do órgão gestor do Estado ou do município ter essa ouvidoria, como não é o caso do INEA. Né? Seria essa a condição para ele recorrer. Né? Caso ele seja de fora do Rio de Janeiro, a forma com a qual ele deveria tratar iria depender diretamente do órgão gestor daquele município ou daquele estado. No caso do INEA, se tem uma ouvidoria, mas talvez o órgão, o município gestor de onde ele reside não tenha. Entendeu? Então, dependeria também da atuação da instituição ambiental responsável de cada região. Né? Para complementar ali, a gente fecha com o complemento dele, então. Bom, fazendo uma complementação, na Secretaria de Ambiente de Macaé, a gente tem o seguinte procedimento. Na verdade, é questão legal, né? Toda Secretaria de Ambiente tem que responder às denúncias. A gente é obrigado a receber a denúncia, seja ela anônima ou não. Então, ligando ou indo na Secretaria, fazendo denúncia anônima ou não, e exigindo um número de processo, abrindo um processo de denúncia, a gente é obrigado a verificar essa denúncia. A gente manda o fiscal para verificar a denúncia e tomar as medidas cabíveis. Bem, vamos encerrar então, a gente avançou bastante aí no nosso horário. Bem, primeiro agradeço ao professor José Augusto e a Sânia Barcelos pela participação.